Tiranotitan é um gênero de grande dinossauro terópode, pertencente à família dos Carcharodontosaurídeos. Ele é representado por uma única espécie, Tiranotitan chubutensis, que habitou a região que hoje corresponde à Argentina durante o estágio albiano do Cretáceo inferior. O Tiranotitan é considerado um parente próximo de outros Carcharodontosaurídeos gigantes de Gondwana, como o Carcharodontosaurus, mas possui uma relação especialmente próxima com os Carcharodontosaurídeos sul-americanos, Giganotossauro e Mapussauro. Embora seja conhecido por alguns fósseis, nenhum deles está bem preservado ou completo. É o mais antigo Carcharodontosaurídeo gigante, conhecido do registro geológico, juntamente com o Acrocanthosaurus, um táxon mais basal da América do Norte, ambos encontrados em rochas do período Aptiano. Diferentemente de outros Carcharodontosaurídeos, o Tiranotitan não apresenta pneumática esquelética que se estenda até o centro sacral e caudal. O escapulocoracoide é fundido e mais bem desenvolvido do que no Giganotosaurus carolinii, mas seus membros anteriores são pequenos e a maior parte do eixo da escápula está ausente. A descoberta do Tiranotitan baseou-se em 2 exemplares, o holótipo, MPEF-PV 1156, e o parátipo, MPEF-PV 1157, sendo este último 7% maior. O exemplar MPEF-PV 1156, designado como holótipo, é composto por dentários incompletos, um arco neural dorsal parcial, 10 vértebras dorsais, fragmentos gástricos, uma vértebra caudal proximal, 6 chevrons, a porção proximal do escapulocoracoide, um rádio, um ilho fragmentado, um pubis incompleto, fêmures e uma fíbula. O fêmur desse espécime foi estimado em 1.265 metros de comprimento. Com base nesses dados, estima-se que o holótipo do Tiranotitan poderia alcançar um comprimento total de 11 metros de comprimento, 3,38 metros de altura, e pesava entre 5,6 e 6,6 toneladas. Se o holótipo MPEF-PV 1156 tivesse 11,4 metros de comprimento, sua altura seria aproximadamente 3,5 metros, e seu peso estimado ficaria entre 6,2 e 7,3 toneladas. O parátipo MPEF-PV 1157 era significativamente maior, e consistia no seguinte material: um jugal incompleto, um dentário incompleto, dentes, o atlas, uma vértebra cervical, 4 vértebras dorsais, fragmentos de costelas dorsais, um sacro parcial, uma vértebra caudal, um chevron, um fêmur, um metatarso distal 2, as falanges 2A2, 4A2, 4A3 e uma garra pedal. O fêmur deste espécime era consideravelmente maior do que o do holótipo, medindo 1.330 metros de comprimento, comparável em tamanho ao fêmur do famoso Tiranossauro Scott. Estima-se que o comprimento total do parátipo fosse de aproximadamente 11,6 metros de comprimento, 3,55 metros de altura, e um peso de 6,4 a 7,4 toneladas. No entanto, o que realmente se destaca nesse indivíduo é sua largura corporal, que na região do tronco ultrapassaria o comprimento do seu fêmur, indicando um peso estimado entre 6,4 e 7,4 toneladas. Se o espécime MPF-PV 1157 medisse 12,2 metros de comprimento, ele teria cerca de 4,1 metros de altura e pesaria aproximadamente 8 toneladas. Uma característica notável são seus dentes, que são menos lamelares do que os de outros Carcharodontosaurídeos, e possuem dentículos com um sulco central que os divide em 2 partes. O escapulocoracoide é fundido e mais robusto do que o do Giganotosaurus, embora os braços sejam proporcionalmente pequenos. A borda da escápula está quase toda ausente, e o acrômio forma um ângulo de cerca de 90 graus, lembrando vagamente o do Tiranossauros. Não se sabe ao certo se as diferenças marcantes entre Tiranotitan e outros Carcharodontosaurídeos são resultado da evolução ou de dimorfismo sexual, embora este último seja improvável. A base da janela orbital possui um entalhe angular de quase 90 graus no corpo do jugal, em contraste com o formato arredondado visto no Giganotosaurus,
aproximando o Tiranotitan do Carcharodontosaurus. Seus dentes, com dentículos semelhantes a cinzéis, apresentam esmalte enrugado, carenas serrilhadas e coroas comprimidas lateralmente, típicas dos Carcharodontosaurídeos. O fêmur do parátipo tem 1,4 metros de comprimento, e estudos posicionam o Tiranotitan como um dos membros mais basais da tribo Giganotosaurine. Entre as características que definem esse grupo, estão a presença de um processo pós-orbital largo no jugal, um fêmur derivado com um quarto trocânter fraco e um sulco extensor amplo e superficial na extremidade distal. Outra peculiaridade é a ausência de sacos pneumáticos nas vértebras, o que contrasta com outros Carcharodontosaurídeos. Suas vértebras caudais proximais apresentam espinhos neurais extremamente altos, cerca de 2 vezes o tamanho do corpo vertebral, conferindo à cauda uma profundidade semelhante à dos Ceratossauros. Os fósseis do Tiranotitan chubutensis, única espécie conhecida do gênero, correspondem a 2 exemplares encontrados a uma distância de 400 metros um do outro pelos técnicos Pablo Puerta e Leandro Guerreiro. Posteriormente, em 2005, esses fósseis foram descritos pelos pesquisadores Fernando Novas, Silvina de Valé, Pat Vickers-Rich e Tom Rich. As descobertas ocorreram na fazenda La Juanita, localizada a 28 quilômetros a nordeste de Paso de Índios, na província de Chubut, Patagônia, Argentina. Os restos pertencem aos sedimentos do membro Cerro Castanho da formação Cerro Barcino, datados do período Aptiano, entre aproximadamente 125 e 113 milhões de anos atrás. O material do holótipo, identificado como MPF-PV 1156, inclui partes do dentário, dentes, vértebras dorsais, 3 a 8 e 11 a 14, vértebras caudais proximais, costelas, arcos emais, um escapulocoracoide parcial, húmero, ulna, parte do ilho, além de quase todo o fêmur, fíbula e o segundo metatarso esquerdo. O exemplar adicional, designado como MPF-PV 1157, contém partes dos jugais, um dentário direito, dentes, a vértebra atlas, incluindo a neurapófise, a 9ª vértebra cervical, as dorsais 7, 10 e 13, os 5 corpos das vértebras sacrais fundidas, diversas vértebras caudais, costelas, o fêmur direito, estimado em 1,4 metros de comprimento, partes fragmentadas do segundo metatarso e falanges pedais 2-1, 2-2 e 3-3. Com base nesses achados e nas informações conhecidas sobre espécies relacionadas, foi realizada uma reconstrução completa do esqueleto do Tiranotitan, atualmente exposto no Museu Paleontológico Egídio Ferúglio. Em 2013, ocorreu uma descoberta significativa a cerca de 260 quilômetros da cidade de Trelew, próximo à localidade de El Sombrero. Nesse sítio paleontológico, foi encontrado um dos maiores dinossauros saurópodes do mundo, mas outra descoberta relevante também foi feita. Nas mesmas rochas onde estava o titanossauro, foram encontrados 57 dentes serrilhados atribuídos ao Tiranotitan. Acredita-se que esses dentes pertencessem a indivíduos da espécie que se alimentavam de restos de titanossauros. Durante o processo de rasgar a pele resistente dessas presas, muitos dentes se quebraram, sugerindo uma interação trófica entre os 2 grupos. Essa descoberta não apenas reforça a relação predatória entre titanossauros e Carcharodontosaurídeos, mas também indica que o gênero Tiranotitan persistiu muito tempo após a morte dos exemplares originais, MPEF-PV 1156 e MPEF-PV 1157. Os dentes encontrados, junto com os fósseis do novo titanossauro, foram datados entre 100 e 95 milhões de anos atrás. O Tiranotitan chubutensis é uma espécie de dinossauro predador pertencente à família dos Carcharodontosauridae, um grupo derivado dos alossauroides. Dentro dessa família, o Tiranotitan ocupa uma posição mais basal em relação a seus parentes mais próximos, como Carcharodontosaurus, Mapusaurus e Giganotosaurus. Esses 4 gêneros formam a subfamília Carcharodontosaurinae,
Um grupo exclusivo que inclui apenas os carcarodontosaurídeos que viveram entre os períodos Aptiano e Cenomaniano, na América do Sul e na África. Os 5 grandes carcarodontosaurídeos patagônicos descobertos na Argentina: o Mapusaurus, Giganotosaurus, Tyrannotitan, Meraxes e Taurovenator, não apenas compartilham a mesma área geográfica, mas também apresentam características anatômicas únicas que os diferenciam de outros membros da família. Entre essas características estão o processo pós-orbital do jugal, que nos 3 gêneros possui uma base larga no sentido anteroposterior, a ausência de pleurocelos nas vértebras caudais e particularidades no fêmur, como um quarto trocânter reduzido e uma crista distal mal definida. Essa família de dinossauros predadores se destaca pela presença de grandes fenestras cranianas, ossos faciais ásperos e esculpidos, e pela fusão comum de seus ossos cranianos. Embora os fósseis do crânio do Tyrannotitan sejam extremamente incompletos e fragmentados, o conhecimento prévio sobre os carcarodontosaurídeos permite uma reconstrução aproximada, mas plausível, de sua cabeça e outras partes do esqueleto. Além disso, com base nas características gerais da família, presume-se que o Tyrannotitan possuía 3 dedos em seus membros anteriores e uma caixa torácica consideravelmente mais delgada do que a dos tiranossaurídeos. O Tyrannotitan chubutensis viveu durante o estágio albiano do Cretáceo inferior há aproximadamente 113 a 100 milhões de anos, no que hoje corresponde ao membro Cerro Castanho da formação Cerro Barcino, localizada na província de Chubut, Argentina. Naquela época, essa região fazia parte do supercontinente Gondwana e abrigava uma variedade de ambientes, como os sistemas fluviais, planícies de inundação e áreas semiáridas intercaladas com florestas esparsas. O clima quente e a presença de abundantes recursos hídricos, como rios e lagos, sustentavam um ecossistema rico e diversificado, que incluía grandes dinossauros herbívoros, pequenos terópodes e outras formas de vida. Como um dos predadores de topo de sua época, o Tyrannotitan desempenhava um papel crucial na dinâmica de seu ecossistema. Sua dieta provavelmente era composta principalmente por grandes dinossauros herbívoros, como o Chubutisaurus, além de juvenis ou indivíduos debilitados de gigantes saurópodes, como o Patagotitan. Essas interações reforçam sua posição no topo da cadeia alimentar. As evidências indicam que o Tyrannotitan pode ter sido um caçador ativo, utilizando sua poderosa mordida e dentes robustos para capturar e matar suas presas, embora também pudesse se alimentar de forma oportunista ao aproveitar carcaças disponíveis. Alguns estudos sugerem que o Tyrannotitan apresentava adaptações para emboscar presas em áreas próximas a fontes de água. Esses ambientes, como rios e pântanos, não apenas ofereciam oportunidades para se refrescar, mas também atraíam herbívoros em busca de água, facilitando o ataque. A possibilidade de comportamento social no Tyrannotitan ainda é especulativa, mas indícios de pegadas de outros grandes terópodes em Gondwana sugerem que alguma forma de interação ou comportamento em grupo pode ter existido. E assim, o Tyrannotitan chubutensis se destaca como um dos maiores e mais fascinantes predadores que já habitaram a Terra. Suas características únicas, como o tamanho colossal, dentes adaptados para rasgar presas e sua posição evolutiva basal dentro da tribo Giganotosaurine, tornam este dinossauro um verdadeiro ícone da paleontologia sul-americana. As descobertas relacionadas ao Tyrannotitan não apenas expandem nosso conhecimento sobre os carcarodontosaurídeos, mas também revelam detalhes incríveis sobre o ecossistema do Cretáceo inferior na Patagônia. Desde suas impressionantes proporções até o papel crucial que desempenhava no topo da cadeia alimentar, ele é um lembrete da diversidade e complexidade da vida que existiu há milhões de anos. Por fim, o Tyrannotitan não é apenas um gigante em tamanho, mas também em importância científica, continuando a inspirar estudos e fascinando entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam aprender sobre esses incríveis seres do passado. Até o próximo episódio.